Todas as crianças de uma mesma classe, exceto uma, somem misteriosamente na mesma noite, exatamente na mesma hora. O que aconteceu? O que levou essas crianças a correrem para a escuridão, deixando suas casas, seus pais e aquela cidade sem entender nada? Essa é a premissa de A Hora do Mal, filme escrito e dirigido por Zach Cregger, o mesmo do excelente Noites Brutais, o Barbarian, né? Filme que, A Hora do Mal, assim, é uma tradução terrível para o título Weapons. O elenco principal tem o Josh Brolin, a Julia Garner, o Alden Ehrenreich, o Han Solo, e o Benedict Wong. E todos têm a sua devida importância porque a narrativa é fragmentada em pontos de vista e entrega capítulos focados em cada um ajudando a construir aos poucos, pedaço por pedaço, o sentimento do desaparecimento, do que aconteceu, mas sobretudo o entendimento da verdade. O filme tem um pouquinho do efeito Rashomon, né? Isto é, quando diferentes personagens apresentam versões do mesmo acontecimento, revelando como a verdade pode ser subjetiva e moldada pela perspectiva de cada um, que foi estabelecido lá no filme Rashomon do Kurosawa. A montagem utiliza essa estrutura de múltiplas perspectivas para expandir a história aos poucos e ir nos envolvendo com muita calma, enquanto a gente passeia por diversos gêneros. A divisão da narrativa permite que os gêneros e subgêneros do terror fluam de um lado para o outro, como se o filme descansasse um tipo de tensão, para logo em seguida criar outro tipo de tensão, e assim ele vai aos poucos nos cercando. Eu acho que essa é a melhor definição da narrativa desse filme. Ele vai nos tangendo, nos cercando, criando assim limites, e a gente fica totalmente sem saída. A narrativa nos conduz assim com muita precisão. Mesmo quando passamos por segmentos que parecem chatos à primeira vista, né? Tipo, putz, eu vou ter que ver a história dessa pessoa, fica claro rapidinho o papel desse trecho. Daquilo que parecia inicialmente chato, eu fico sem vontade de querer sair. Eu digo, não acaba, quero ver mais um pouco. É como se o filme nos posicionasse no lugar exato para que a catarse final funcione em perfeição. Ele vai aparando arestas, colocando e retirando excessos, dando utilidade narrativa a cada elemento. Quando chega a cena final, ou vontade de correr junto ali também. Ele vai refinando o sentimento perante a tragédia. Por conta dessa preparação, a catarse final é um urro coletivo. É como se você estivesse na arquibancada como um torcedor e achando que fez o gol. Sendo que quem fez o gol foi o jogador, mas você torce tanto que parece que você é quem fez o gol. Quem foi capturado pela narrativa quer urrar, quer gritar também. Para mim, isso é imersão total atingida com muito sucesso. A alternância entre o thriller psicológico, um pouco mais realista, né? Que muitos filmes ali, Ari Aster, não sei o que, fazem, e esse mistério mais surreal que o James Wan faz e outros diretores, cara, isso é muito bem construído. Essa alternância, ficar de um lado pro outro, muito legal. De um lado, o filme trata de temas sensíveis. O medo dos pais de perderem os filhos, os atentados em escolas que deixam salas vazias, a sensação de uma geração se perdendo, o impacto que isso provoca na geração que fica, sabe, esse descompasso, essa sensação de que falhamos com o que vem depois de nós e por isso às vezes dá uma vontade de desistir. O filme fala sobre tudo isso, mas também se entrega ao horror sobrenatural, ao sangue, ao visceral e até visita o humor em situações tão bizarras que o riso acaba aparecendo, mas sem nunca perder a seriedade dos temas, é bom que se diga. Eu já repeti 1000 vezes e vou repetir 1001 uma coisa que eu sempre falo. Se tudo é terror, nada mais aterroriza. Se tudo é comédia, nada é engraçado. E A Hora do Mal entende essa máxima e dosa muito bem diferentes gêneros dentro da sua camada principal, que é de fato o terror, o horror, o suspense, quer que seja. Esse é o segundo filme do diretor que ele olha para o lugar comum, ele olha para algo super banal e tira isso dessa banalidade. Em Noites Brutais, a brincadeira era revelar o oculto dentro de uma casa de aluguel, né, tipo um Airbnb. Ali o subterrâneo literal revelava um horror e aqui o subterrâneo é outro. São os muros invisíveis das casas de subúrbio. Se bem que no Barbário ele também está falando de subúrbio, tá? Mas pegando um outro aspecto, né? Aqui ele tá falando desses muros invisíveis das casas, desses vidros que não mostram perfeitamente o que tá dentro. E eu acho que com isso dá pra cravar que a principal habilidade do Zach Cregger, enquanto diretor e roteirista de terror, porque ele já fez outros gêneros, a principal característica dele é revelar ameaças que brotam do cotidiano e exagerá-las até que não consigamos mais deixar de vê-las aqui na vida real. Ele pega um graveto e mostra que a qualquer momento aquilo dali pode virar uma fogueira. E aí você fica, esse graveto pode virar fogo, hein? Cuidado com esse graveto. Para conseguir isso, nesse filme aqui em específico, a narrativa parte de algo pragmático, esse desaparecimento simultâneo das crianças no mesmo horário, e o entrega ao sobrenatural com tamanha calma, assim, demora tanto isso acontecer que a transição ela é totalmente aceitável. O artifício de apresentar a história como se fosse um relato
como se fossem eventos reais, a partir de um narrador inserido naquela história, reforça muito esse sentimento. O filme ele faz uma chamada diretíssima à conversa, quase como quem diz, deixa eu te contar uma coisa absurda que aconteceu por aqui, e depois ele rompe com essa abordagem mais oral, digamos assim, e vai pro explícito. Ele traz o exagero, escancara o fantástico, resolve uma questão que só mesmo a ficção poderia enfrentar com tanta profundidade, e o final é um ápice, assim, como eu disse, é um grito. A história se transforma em um terror clássico, tem a materialização do mal, tem regras bem definidas, enfim. E disso se torna uma busca em como resolver a questão maléfica, como escapar, como sair dessa, como desvendar o que se passa nos esconderijos dos subúrbios americanos. É tudo muito envolvente. Para sustentar tudo isso em um nível alto, a direção aposta em planos longos e muito profundos. Tem muitas camadas literais ali no plano, tá? A câmera permite que a gente veja além do personagem principal e muitas vezes o que tá lá ao fundo se mostra talvez uma ameaça, vou dizer assim, ou pelo menos um perigo. A fotografia ela permite que nós, a audiência, tenhamos o sentimento antes da revelação para quem está ali em foco na cena. São várias as cenas em que a câmera ela é posicionada de forma a nos colocar mais conscientes da ameaça, do perigo, do que os próprios personagens. E daí vem os melhores sustos, mesmo quando não foi feito para ser um susto, como aconteceu muitas vezes aqui. A tensão é criada e, em outros casos, tem a inversão disso, que a gente não vê o plano inteiro, a gente só vê um recorte, algo bizarro acontece, a tensão é criada a partir disso e o susto não vem. Então, do que supostamente não era para ser susto, vem um susto, do que não vem o susto, ele fica invertendo isso o tempo todo, e quando mistura, meu amigo, você não sabe mais de onde vem o susto. Não tem mais como antecipar, não tem. O bizarro é posto, a conclusão muitas vezes não chega a partir disso, aí você se pergunta se pode voltar a respirar, aí você volta a respirar, aí quando não parece bizarro, é um negócio comum, a pessoa colocando gasolina, pá, caos. Impressionante, muito habilidoso, muito habilidoso. É tipo abrir uma champanhe, sabe? Você sabe que a rolha vai estourar, que você vai se assustar e mesmo assim você se assusta. Chega a um ponto que você não tem mais como antecipar nada, como saber o que é fato e o que é exagero ou devaneio, ou seja o que for. Aí o filme ele cresce absurdamente no terror, sem precisar ser soturno, sombrio demais. Sabe aquela atmosfera sem trilha, que baixa a trilha porque vai vir um jumpscare? Não, nada disso. Ele faz terror como um mágico de rua faz mágica, a qualquer momento. Mas para isso precisou passar por convenções, que é uma coisa interessante. Tem um segmento que é super cheio de convenções e nos demais a gente espera que as convenções existam, elas não existem mais. E uma coisa muito interessante que ele faz é que ele começa assim meio escuro, meio soturno, pegando muito dos filmes clássicos e vai clareando aos poucos. Muito legal isso que ele faz. Já falei que o diretor subverte o banal em algo fantástico, e eu acho que isso também é confirmado nessas cenas. Um simples descascador de cebola é ressignificado como arma. Curiosamente, depois de ver o filme, tá, é só uma anedota. Cheguei em casa e fui descascar a cebola com esse descascador, né? E eu fiquei olhando assim e disse, nossa, esse ressignificou o objeto pra mim, tá entendendo? Eu fiquei assim, caralho, que grotesca aquela cena. Enfim, as instituições, os personagens que representam a sociedade, por exemplo, como um diretor da escola, um policial, também são ressignificados. Até mesmo um adulto revela que faz bullying como se fosse uma criança, o que explica o comportamento do seu filho, que age da mesma forma quando a gente visita outra perspectiva. Então o filme ele vai todo o tempo subvertendo o banal. Pega o banal, inverte o banal. Tudo bem que essa de brincar com realismo serve demais para construir toda essa narrativa envolvente, mas eu acho que ela vai além, porque passa a falar de um sentimento real também. E aqui é quando o filme ele fica bem mais potente. Aquela comunidade, antes do desaparecimento, ela já parecia prestes a explodir. É uma professora que é julgada por ser afetuosa demais, atenciosa com os seus alunos, enquanto alguns pais se mostram distantes, frios. Tem um policial alcoólatra, que está prestes a ter uma recaída ou descontar o seu ódio no primeiro que aparece. Tem uma comunidade cheia de fachadas, casas limpas por fora, mas cheias de rachaduras por dentro. Uma delas tem janelas cobertas por tapumes feitos de jornal, ou seja, verdades recortadas para fabricar uma verdade para fora, distorcida, tentando guardar a verdade inconveniente que está do lado de dentro. Aquela comunidade está o tempo todo buscando alguém para culpar, alguém em quem despejar o ódio. A Justine, uma das protagonistas, vira esse alvo. Estão esperando ela escorregar para se unirem contra ela. E aí o filme fala de outro tema muito contemporâneo, porque quando se aproximam dela, percebem que talvez ela nunca tenha sido alvo de fato, apenas o mais conveniente naquele momento. Por isso essa estrutura fragmentada da narrativa faz tanto sentido, porque só aos poucos, conforme a história se junta, entendemos o contexto geral e algo mais próximo da verdade acontece, ou seja,
A gente não pode se apegar a esses recortes para achar que esse recorte é a realidade. E a gente vê durante o filme, durante a história, algumas pessoas também vislumbrando isso, e a gente se apega a esse personagem porque muitas vezes esse personagem acaba nos representando muito mais do que outros. Note como o filme até materializa essa questão num graveto, isto é, um graveto. Estamos sempre a um graveto de atacarmos alguém. Basta uma pessoa movendo e quebrando uma palha. É um símbolo perfeito, por exemplo, para o linchamento virtual. Alguém joga uma palha aparentemente inofensiva sobre outra pessoa, atinge um ponto exato e inicia uma rede de ódio que puxa outra, que ativa mais uma e logo vira uma maçaroca impossível de decifrar. Quando a gente percebe, já está odiando aquela pessoa só por odiar. E a questão central, aqui entra muito bem o personagem do Josh Brolin, a questão que deveria ser o foco, que deveria ser debatida, que é encontrar as crianças, né? Como disse a premissa do filme, ela se perde num mar de fúria sem forma. Ou seja, o centro do debate se desfaz quando a arma passa a ser usada indiscriminadamente. Uma guerra é criada por conta de um graveto. Pessoas são impulsionadas a partir de muito pouco a atos de violência extrema. E muitas vezes os mais aparentemente do bem são os mais brutais por aqui. E aqueles que são mais sujos, né, estabelecidos pela narrativa como personagens um pouco mais sujos, ou seja, cheios de errinhos, eles são mais amáveis. Legal essa inversão, né? Bem legal. Fala muito sobre a nossa sociedade. Muito. Principalmente as redes sociais. Uma análise que o filme faz, ou pelo menos permite fazer, é que isso é fruto do sensacionalismo destrutivo que nos cerca, né? Fruto dos tapumes que criamos em nossas bolhas para esconder a realidade do mundo, mas que quando a gente atravessa esses tapumes a coisa fica diferente, fica clara. As crianças correrem para o escuro para forçar alguns personagens adultos a entender que o verdadeiro desafio era justamente atravessar essa escuridão, é justamente para isso. É para desmascarar a falsidade deles, da geração anterior. Levar para a luz, para o claro que está escondido ali. Tanto que, apesar da fantasia que o filme usa, a verdade ali é bem simples. Cara, é isso que está acontecendo. É só isso. É só isso mesmo. Mas só se torna só isso depois que a gente atravessa a escuridão. Ainda assim, eu vejo um quê de esperança ali quando o filme debate a capacidade que a gente tem de se unir, apesar da melancolia que tem em torno disso, né? Mas depois dos muros quebrados, depois dos tapumes retirados, os distantes, os diferentes se unem. Se reconhecem como próximos, ou na mesma jornada, ou da mesma comunidade. Isso lembra a reação de algumas comunidades diante de tragédias, quando de fato se juntam para agir além do sistema. Repara que quem tentou ajudar o sistema foi justamente atrapalhado por uma peça dele. Tudo poderia ser diferente se não fosse essa peça. Então, restou a comunidade agir. Tem um lado bom e tem um lado ruim. Mas aqui serviu para mostrar como o senso de comunidade estava perdido nesse subúrbio americano e a proximidade dos supostamente diferentes fez esse senso voltar. Fez esse sonho americano voltar na união desses diferentes. Ainda que o filme seja direto em muitos momentos, afinal está lidando com a tragédia, né, como tantos que ocorrem nos Estados Unidos, muitas vezes envolvendo armas de fogo, matanças em massa e por aí vai, daí o nome original dele ser weapons, ou seja, armas. Ainda assim ele transforma essa objetividade em só uma das camadas, sabe? Ele pega o óbvio, alarga, depois guarda de novo e nos permite, a partir do fantástico, pensar sobre política, paranoia, sobre o rebote emocional de uma tragédia, sobre a falência do sentimento de comunidade, por aí vai. Bem como algumas soluções para isso também, ou seja, a gente precisa parar de tentar de expulsar o outro, de jogá-lo para a escuridão, de jogá-lo para longe da gente. A gente precisa voltar a se aproximar do outro, né? O outro pode ser aliado. Pelo menos essa é a ideia do filme. Dá pra falar de muita coisa quando se fala sobre A Hora do Mal. Ele resolve o fio condutor, mas ele deixa algumas pontas soltas. Ele vai criando muitas percepções a partir dos protagonistas que nos permitem levar a reflexão para vários lados. É conclusivo, mas deixa espaço para que a gente conclua tantas outras coisas também quando voltamos a falar sobre a história. Excelente filme, envolvente, curioso, bruto quando precisa, mas também com espaço para o drama. É uma aula de como criar tensão sem precisar ficar o tempo todo tensionando, sabe? Sem depender apenas do momento em que relaxamos para ver o susto. Ele até tem esse susto do som, já falei sobre. Mas assim, o filme ele é um cardápio muito generoso de como fazer o horror a partir do drama e drama a partir do horror. Ele é preciso nisso tudo. Preciso. Mais um acerto do Zach Cregger se propondo a fazer terror. É o segundo acerto dele consecutivo. Barbárie é muito bom e esse filme eu acho até melhor.
É isso, obrigado por ter chegado até o fim aqui. Agora eu vou te pedir um like e a sua inscrição no canal. A gente se vê numa próxima oportunidade. Um forte abraço em vocês e tchau.